Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. We all know the verse. Do not be deceived. Todos nós conhecemos o versículo: não se deixem enganar. O que o homem semear, ele colherá. Obviamente, esse versículo é um aviso de que, muitas vezes, há consequências que não podemos prever, que trazem resultados desastrosos. Portanto, devemos nos esforçar para tomar decisões agradáveis a Deus. Decisões que estejam alinhadas com a sua vontade, com o seu propósito. Por isso, pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro de Isaías, capítulo 9. Repetindo, Isaías, capítulo 9. Nas últimas 2 ou 3 semanas, nós nos concentramos em uma profecia messiânica que diz respeito ao nascimento do Messias. Vimos sobre isso no capítulo 7. Nós tivemos alguns conhecimentos sobre essa profecia no capítulo 8. Depois, na primeira parte do capítulo 9, vimos outra maravilhosa profecia messiânica sobre esta criança que vai nascer, que é um filho e que este filho, não há como negar, que ele é o Deus poderoso, que ele é o Pai eterno, que ele é o príncipe da paz, ou seja, ele é o Messias. E através dele, um reino será estabelecido com justiça e retidão. E esse reino não terá fim. Na semana passada, paramos no final do versículo 7 em hebraico e no versículo 8 em inglês e outras línguas, inclusive o português, que diz: uma palavra foi enviada pelo Senhor. O Senhor enviou uma palavra a Yaakov, a Israel. Em outras palavras, ao povo judeu. Mas ele diz: Veinafal be Israel. Ela caiu, ou seja, não foi recebida. Lembre-se de como comecei minha fala hoje. Eu disse que há consequências sérias, ao se rejeitar a palavra de Deus e tomar decisões erradas. Somente ao receber orientação divina é que você pode tomar decisões sábias. Por um momento, quero mudar de assunto com algo que está relacionado. Eu estava ouvindo um professor da Bíblia muito popular e ele falava sobre Deus ter dado os mandamentos. Mas na nova aliança, com os ensinamentos de Jesus, tudo isso mudou. Ele também dizia: existem 10 mandamentos primários, e continuava dizendo que Jesus só deu um, que é amar ao próximo como ele nos amou. Sim, nós deveríamos fazer isso, mas tem um problema. Quando esse professor estava dando sua aula, ele falava para crentes seguidores e, como ele mesmo dizia, seguidores de Cristo. Mas ele também se voltava aos outros na igreja e dizia: sabe, mesmo que você não tenha se tornado um seguidor do Messias, você sabe que é inteligente, você consegue compreender o que falo. Faça aos outros o que você gostaria que eles fizessem com você. Este é o problema. Em primeiro lugar, amar ao próximo como Deus nos amou. Nós não conseguimos compreender esse fundamento sem entender os mandamentos. Todos os mandamentos de Deus, pois cada um dos mandamentos se relaciona com amar a Deus e amar ao próximo. São os mandamentos de Deus que nos ensinam como Deus agiria, o que ele faria, seus pontos de vista sobre retidão e justiça, se ele se tornasse um homem. De fato, ele se tornou um homem, porém, ele nunca pecou.
Ele nunca violou nenhum dos mandamentos. Então, a questão aqui se divide em duas. Em primeiro lugar, eu não posso fazer essas coisas. É uma heresia dizer a alguém que não é crente que ela é uma pessoa inteligente, que ela consegue compreender o que ele diz, que ela sabe o que significa amar ao próximo como a si mesmo. Essa pessoa não consegue. Isso é impossível. Por quê? Porque essa pessoa está escravizada ao pecado. Somente através do Evangelho, somente depois de aceitar a mensagem de perdão, que podemos começar a entender e expandir nossa compreensão da revelação de Deus, do propósito de Deus. E com o Espírito Santo temos, então, o potencial para aplicar essa verdade em nossas vidas. Então, isso é apenas para aqueles que são seguidores do Messias. É, pois, errado ensinar dizendo: nós podemos simplesmente desconsiderar todos os mandamentos do Antigo Testamento e pensar em apenas um: amar ao próximo como o próprio Messias nos amou. Não, isso não vai produzir frutos diante de Deus. Quando olhamos aqui na segunda parte do capítulo 9 do livro de Isaías, nós aprendemos uma coisa. Ele está nos contando o resultado. Mas é o resultado de forma completa, exaustiva? Não. Ele está nos dando um exemplo que vem da rejeição da verdade de Deus, uma mensagem do Messias. Quando alguém, não importa quem seja, homem ou mulher, judeu ou gentio, não importa de qual grupo étnico ou de que raça seja, toda a humanidade é apenas isso, humanidade. E nós agimos de forma semelhante. Será que Deus faz distinção de alguns de seus chamados e dons para Israel, em oposição ao mundo gentio? Sim, ele faz. Mas porque o pecado manchou o mundo, todos nós precisamos de perdão. E ninguém, nem judeu nem gentio, pode servir a Deus de modo a agradar-lhe sem compreender a sua revelação num estado regenerado. Ou seja, sem ter recebido o Evangelho. Não ter se tornado um novo homem, uma nova criatura, no Messias e Yeshua. O que veremos na segunda metade do capítulo 9 é um exemplo do que se pode esperar, o resultado, as consequências, quando a mensagem de Deus não é recebida. Vamos começar. Vou falar mais uma vez. Haverá uma diferença de versículo. No hebraico, começamos com o versículo 8, em português, no versículo 9. E farei o meu melhor, pois a maioria de vocês está lendo num idioma diferente do hebraico. Farei o meu melhor para fornecer esses números de versículos na versão judaica tradicional. Versículo 9. O povo, todo o povo. Então são todas as pessoas, todo o povo. Todo o povo saberá, Efraim, e os moradores de Shemron em Gava, que com orgulho. O que Isaías está nos dizendo? Ele está nos contando a razão desta mensagem do Messias. Porque ela falhou, porque caiu em Israel. Foi por causa do orgulho. E esse orgulho é personificado, é expresso também. Observe o que ele diz: Efraim e Shemron, Samaria. Efraim era o reino do norte. Já falei para vocês muitas vezes que nós temos essas duas tribos principais no sul, Judá e Benjamim, com alguns levitas. E temos as outras 9 tribos com uma porcentagem maior de levitas no reino do norte, chamado Israel. E porque Israel caiu em idolatria, isto é, Israel se comportou de forma egoísta, pensando em seus próprios desejos, isso os levou a rejeitarem a verdade de Deus. Nos próximos versículos, veremos as consequências dessa rejeição. Continuando, Efraim, que é uma tribo, se tornou o nome profético de toda aquela tribo do norte.
Efraim e os moradores de Shemron, ou seja, da capital Samaria, que com orgulho, depois diz Uf Godel Levav, ou seja, que é com grande coração, que é sinônimo, é outra expressão para orgulho. Se exaltar, ter uma visão exagerada de si mesmo, e altivez de coração. Disseram, os tijolos caíram, mas vamos construir com pedras enormes. O que eles estão dizendo? Continue lendo. E os sicômoros foram cortados, mas vamos substituí-los por cedros. A mensagem é que Deus vai trazer o juízo, e eles vão dizer, nós vamos sair melhor do que quando entramos. Nós tínhamos tijolos, mas teremos pedras bem lavradas e cortadas corretamente. Nós tínhamos sicômoros no passado, mas depois do juízo, teremos cipestres maravilhosos. É assim que eles pensavam. Isso significa que realmente não há uma consequência do pecado. Nós simplesmente vamos nos levantar, limpar a poeira e vamos melhorar as coisas, apesar do descontentamento de Deus para conosco. Então, é um ato de rebeldia. Olhe para o versículo 11. E o Senhor exaltará, suscitará, ele elevará os inimigos de Rezim contra ele. Isso tem a ver com o reino do norte. Continua dizendo, Deus irá proporcionar, ele dará poder aos inimigos de Rezim. Prosseguindo, seus adversários ele terá que enfrentar. É uma palavra, um substantivo para siksu, que significa conflito. Dessa forma, ele terá conflito com seus inimigos e com seus adversários, com os que se opõem. Então, o que podemos dizer? Aqui está o princípio bíblico. Quando uma pessoa diz não a Deus e diz, eu não vou receber a revelação de Deus, eu não vou pegar a verdade espiritual e aplicá-la em minha vida, o que acontece? Deus irá capacitar o inimigo para vir contra você. Ele vai usar esse inimigo e você terá conflitos. Veja agora o versículo 11. Arã, ou seja, Síria, a Síria, adiante e os filisteus atrás. Eles devorarão Israel com toda a boca, com tudo isso. Então, mais uma vez, olhe para o texto. Deus quer que eles entendam a história. Na história, eles sofreram com quem? Com a Síria e com os filisteus. Esse é um fato histórico. Agora ele diz, eles devoraram Israel. Mas bikov-ei com todas as bocas, isto é, de todas as maneiras. Em segundo lugar, pode-se entender que não há divergência sobre isso. Bekozo, o que significa contudo, não se aplacou sua ira. Embora tenha havido muito sofrimento para aquele reino do norte, mais tarde falaremos mais sobre isso, mas sabemos que o reino do norte não existia mais. Ele foi destruído e os exilados, embora não de maneira formal, nunca retornaram. Agora sabemos que, nos últimos dias, à medida que nos aproximamos, isso não será o caso. Deus trará de volta as tribos do novo reino do norte para a terra de Israel. Acredito que ele já começou a fazer isso. E diz aqui, apesar, é o que significa berrozô. No entanto, apesar do fato de que sua ira não tenha sido aplacada, mas sua mão ainda está estendida. Então, mesmo em meio à ira de Deus sendo derramada sobre aquelas tribos do norte, Deus ainda está lhes oferecendo, mesmo em meio ao castigo que está sendo aplicado a eles. Ele ainda estende a mão, disposto a recebê-los se eles se arrependerem, se voltarem a abraçarem a sua verdade. E essa frase, no final do versículo 12, vai se repetir 3 vezes, o que veremos nesta passagem. Vamos passar para o versículo 13.
o povo não se arrependeu diante daquele que o feriu. O que isso significa é que eles não se voltaram para Deus. Deus os estava discipulando e eles não responderam a ele. E o Senhor dos Exércitos, eles não viram. Eles sabiam quem era que os estava atingindo. Eles conheciam o desagrado de Deus, mas eles não se arrependeram e não buscaram. Esta é uma palavra forte, que quer dizer buscar, implorar ao Senhor de forma total, completamente, com grande intensidade. Eles não fizeram isso. O que encontramos aqui repetidamente é como se as pessoas simplesmente não estivessem interessadas em ter um relacionamento com Deus. Por quê? Porque eles queriam do jeito deles. Eles queriam o que queriam. E aqui está o problema. Você não pode ter os dois. Se você ouvir os desejos da sua carne, a mensagem da sua natureza carnal, você diz: é isso que vou perseguir. É a isso que minha vida vai se dedicar, de forma que você não poderá ter um relacionamento com Deus. Você não ouvirá sua voz. Você não será capacitado. Você não será iluminado e não receberá, de forma alguma, a sua provisão. Versículo 14. E o Senhor cortou de Israel. O que ele cortou? Diz aqui, a cabeça e a cauda, o ramo de palmeira e o junco, Yomahat. Acredite ou não, essa é uma mensagem de esperança. Nós vemos muito claramente aqui que esse corte é um julgamento, é uma consequência. Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas a palavra usada aqui para cortar está ligada a uma aliança. E sabemos que a aliança tem bênçãos e maldições. Então, porque eles não responderam fielmente a essa aliança, eles não serão abençoados, ou seja, serão amaldiçoados. É a isso que se refere, que Deus vai cortar de Israel aquela cabeça e a cauda, o ramo da palmeira e o junco, que é Agmong. Mais adiante, nós vemos escrito Yom Ahad, em um dia, onde vimos antes aparecer o termo Yom Ahad. Ele aparece no livro de Gênesis, capítulo 1, e também aparece no livro do Zacarias. E fala sobre a primeira criação e a segunda criação, ou seja, o reino de Deus, que Deus pode fazer as coisas muito rapidamente. Deus pode fazer mudanças como essa. A mensagem que vemos aqui, quando olhamos para isso, é que Deus está fazendo esse juízo, mas com um propósito. Esse propósito é provocar mudanças dentro da nação. Depois, ele fica ainda mais específico. Veja agora o versículo 15. O ancião e o homem de respeito. Este é a cabeça. E o profeta? Trata-se aqui de um profeta de linhagem, um profeta de Bel e Ashram, deus pagãos. O profeta que ensina a falsidade é a cauda. Então, por causa de seus líderes pagãos, por causa de quem era visto como de respeito naquela época, quem era o líder, quais profetas tinham, que mestres eles abraçaram por causa de tudo isso, veio o juízo. É disso que ele está falando aqui. Ele vai cortar essa liderança pagã. Versículo 16. E então eles vão. Quem irá? Os líderes, que é sobre quem eles falam aqui. E esta palavra tem a ver com guias. Nós lemos os guias deste povo. O que eles fazem? Eles vão fazê-los errar. Eles os enganarão. Eles farão com que sejam desencaminhados. E aqueles que são por ele guiados, os que são liderados, serão devorados. Consegue ver o princípio? Por isso é importante seguir uma liderança adequada. É por isso que é tão importante que prestemos atenção, porque os líderes se baseiam nesta palavra. Um líder fiel ensina a palavra de Deus de forma fiel. Um falso líder não coloca tanta ênfase nessa questão.
Vou te dar um exemplo. Eu estava ouvindo um indivíduo ontem à noite e ele fez um apelo impessoal. Não havia ainda nada de errado com a conclusão. Sua conclusão foi que, quando Deus fala com os crentes, usa de linguagem inclusiva. E ele enfatizou bastante sobre Tiago, no capítulo 1, quando ele escreve para irmãos e irmãs. Isso não é maravilhoso? Ele disse que, se você olhar para muitos outros autores da Bíblia, eles só escrevem para irmãos, mas Tiago escreve para irmãos e irmãs. Este é o irmão, o Senhor, ele teve uma grande iluminação, e Tiago incluiu mulheres quando, com muita frequência, as Escrituras excluíam. Ele deu grande ênfase a isso. Mas aqui vemos um problema. Ele usava uma paráfrase. Ele usava uma tradução muito ruim, que eu nem chamaria de tradução, uma paráfrase da Bíblia. E estou me referindo à tradução conhecida como a Nova Versão Internacional. É tão decepcionante. Se você procurar por aqueles que dizem, eu quero uma Bíblia em inglês, ou então eu estou usando uma Bíblia em inglês, as estatísticas que me disseram são que 80% das pessoas leem a Bíblia em inglês. O que é verdade em países que falam essa língua, mas também em muitos outros lugares onde eles usam uma Bíblia em inglês para ajudá-los a entender sua própria língua. Eu estava no Camboja e alguns pastores sabiam que eu iria ministrar em inglês, então trouxeram uma Bíblia em inglês. Era a Nova Versão Internacional. 80% das pessoas que possuem uma Bíblia em inglês é a Nova Versão Internacional. E nessa passagem do capítulo 1 de Tiago, na Nova Versão Internacional, está escrito irmãos e irmãs. Mas veja só que coisa interessante. Se você olhar para o texto em grego, é a palavra aldefoi, que significa irmãos. Então te pergunto, esse seria um termo inclusivo que significa irmãos e irmãs? Sim, mas não há nada exclusivo. Este é o problema. Este professor dizia que havia algo exclusivo aqui porque muitas vezes se diz apenas irmãos, mas aqui estava escrito irmãos e irmãs. Bem, a mesma palavra é usada em todos esses lugares. Em outras palavras, não existe nada exclusivo. Tudo o que ele estava dizendo sobre Tiago, sobre ser o irmão do Senhor e ter maiores percepções, foi isso que o fez escrever irmãs. Porém, ele não escreveu irmãs. Tiago usou o mesmo termo, irmãos. E eu penso que é inclusivo, tanto para homens quanto mulheres. Ao longo dos escritos da Nova Aliança, nós vemos isso. Não é exclusivo de Tiago. Então, tudo o que ele disse foi baseado no fato de que ele, de maneira superficial, estava confiando apenas numa paráfrase. Se você vai ensinar algo, você tem que verificá-lo completamente. É isso que um legítimo instrutor das Escrituras faz, pois não queremos dar uma interpretação falsa, uma informação falsa. Às vezes, ninguém é perfeito. Eu dou, outras pessoas dão, mas devemos nos esforçar tanto quanto possível, tendo a devida cautela para não fazer só aquilo. Ou seja, o princípio está aqui. Quando seguimos uma liderança inadequada, ela vai nos desencaminhar. E quando nos desviarmos, observe o que acontece. O inimigo será capaz, olhe no final do versículo 16, de nos devorar. Versículo 17. Portanto, com relação aos jovens, ele não se alegrará. Quem não se alegrará? Adonai, o Senhor. Com relação aos jovens, significa com esta nova geração. Deus não ficará satisfeito. Ele não se alegrará. E em relação aos órfãos, seus órfãos, ou seja, os órfãos de Israel e das viúvas de Israel, ele não terá misericórdia. Veja só, Deus não irá se envolver. Uma das piores coisas, e se fosse você, eu escreveria isso, eu pensaria seriamente sobre isso.
Uma das piores coisas que pode acontecer é quando Deus simplesmente se afasta. Não é ótimo que ele promete a alguém que está no relacionamento da nova aliança que nunca vai nos deixar, nem nos abandonar? Mas para aqueles que não têm essa relação de aliança, Deus, às vezes, e ele demonstrou isso com seu povo, Deus se afasta. E esse afastamento os expõe ao ataque do inimigo que quer destruir Israel. Ele diz aqui: porque você escolheu líderes, guias que conduzem ao erro. Por causa disso, eu não terei misericórdia dos órfãos e das viúvas. Eu não me alegrarei com essa nova geração. E ele continua na segunda parte do versículo 17. Pois todos são Hanef, Merá. Na minha opinião, a melhor forma de traduzir Hanef seria alguém hipócrita. Ele sabe o que quer fazer. Ele dá a impressão de que faz assim. Porém, na realidade, ele está bem distante disso. O termo Hanef, Merá, tem a ver com aquele que é hipócrita, de forma que ele possa cometer atos de perversidade e maldade. E toda a boca fala, Nabilá. Algumas Bíblias dizem loucuras, mas é mais do que isso. É exatamente a mesma raiz que pode ser usada para descrever um animal que foi morto e deixado ao sol. E ele simplesmente entra em decomposição e apodrece. É algo repulsivo. O que Deus está dizendo é: quando seguimos uma liderança inadequada, quando nos desviamos, Deus não ficará satisfeito e nós nos tornaremos hipócritas. Faremos maldades e tudo o que dissermos será repulsivo para Ele. Porém, olhe no final do versículo 17, a segunda vez que esta frase aparece. Bekozo loshá apó. Apesar disso tudo, não se apartou a sua ira. E mais ainda, agora, a sua mão está estendida. Então, ele está os punindo. Ele está deixando-os receber as consequências de sua desobediência, de sua rebeldia. Mas em meio a tudo isso, o que mostra o poder daquela antiga aliança, uma aliança entre Israel e os filhos de Jacó. Mesmo que Deus seja santo, seja justo, ele deve punir, mas ele ainda estende sua mão. Ele os chama, ele estende sua misericórdia. Mas eles têm que se arrepender. Versículo 18. Porque a maldade queima como fogo, e os espinhos e as sarças são consumidos. E ela coloca fogo no emaranhado da floresta, e subirão. A ideia aqui é de uma névoa, a fumaça da majestade. Talvez o que este versículo esteja dizendo é que Deus mostra sua majestade no juízo. Essa fumaça que sobe de Deus, julgando e destruindo aqueles que o rejeitam, é, de fato, uma fonte que mostra a Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é o único Deus majestoso. Então, é isso que a palavra de Deus está falando. Versículo 19. A ira do Senhor dos exércitos está queimando. E ela está queimando a terra. Aqui, essa terra diz respeito à terra de Israel. Repetindo, a ira do Senhor dos exércitos queima a terra, e isso acontecerá com o povo. Eles serão como combustível para o fogo, ou seja, aquilo que o fogo consome. Dessa forma, o que o fogo consome, na verdade, é combustível para esse fogo, e ele o fortalece. Então isso acontecerá com o povo como combustível para o fogo. E qual é a fonte desse fogo? Veja aqui.
Ish el ahi, lo iar mulut, o que significa nenhum homem terá piedade de seu irmão. Não existe amor ao próximo. Não existem pensamentos. Não há nada dentro das pessoas que faz com que elas sejam misericordiosas e gentis e tenham piedade do próximo. Todos são motivados pelo que querem. A propósito, quando você olha para a nova aliança, quando olha o que Timóteo escreve, o que Pedro escreve, você verá, sem dúvida alguma, que esse mesmo tipo de egoísmo será o comportamento do mundo nos últimos dias. É isso que ensina Isaías, versículo 20. O que é arrancado da mão direita e ainda tem fome. Então, imagine que eu tinha algo em minha mão direita, que foi decretado e removido, ou seja, vou ficar com fome. O que foi comido em relação à esquerda não satisfez. A palavra que vem à minha mente é meituskal. Esta é a palavra hebraica para ficar totalmente frustrado. E isso é o que ele está dizendo aqui. Não haverá satisfação, haverá um vazio, e esse vazio é doloroso. Quando você está com fome, quando o seu estômago está vazio, é desconfortável. Nós estamos falando sobre dores de fome. Da mesma maneira, as pessoas vão sofrer. Não haverá nenhuma satisfação, não haverá prazer. Ele diz, o que é arrancado da mão direita e ainda tem fome, o que é consumido da esquerda e não se satisfaz. E então, o que vai acontecer? Observe o desespero. Ish besar zaro yohei. O homem, e a implicação é todo mundo, a carne de seu braço. Está se falando da parte superior do braço, aquela parte muito especial de um animal que é sacrificado. Alguns dizem que ela mostra que, quando não damos o que de direito pertence a Deus, estaremos numa situação de muita miséria. Mas aqui, a leitura simples é que haverá tanta fome que as pessoas começarão a morder, a comer a própria carne do braço. Versículo 21, nosso último versículo. Manassés e Efraim a Manassés. Ele está falando sobre o reino do norte. E fala sobre Efraim e Manassés, ou seja, a próxima geração. Biblicamente, e os rabinos entendem corretamente, sempre há uma referência a essa próxima geração. E por que estou falando sobre a próxima geração? Porque Efraim e Manassés não faziam parte das 12 tribos. Eles não eram os 12 filhos. Eles eram filhos de José. Eles eram a próxima geração. E nessa próxima geração deveríamos olhar para o Messias. Isso é um princípio. E preparar a próxima geração para os dias da vinda do Messias. É isso que devemos fazer. Mas o que diz aqui é que a próxima geração, todos juntos, eles serão, diz, Yahdav, Heima, ao Yuda. Eles juntos serão contra Judá. Isso em vez de servir a Deus. Não. Na época de Isaías, qual era a situação do que esses povos estavam com medo? Lembra? Volte ao capítulo 7. É o reino do norte querendo atacar o reino do sul, uma guerra civil. Todo homem contra seu irmão. É o que ele está dizendo. E a conclusão é que, apesar das coisas estarem tão ruins, esse conflito entre o reino do norte e o do sul, e de tudo que saiu dele. No entanto, o que a Escritura diz que a ira de Deus não se aplacou, e ainda estava zangado com o povo por causa desse comportamento. Mas ainda assim, a sua mão continua ainda estendida, mesmo em meio a esse conflito e rebeldia, e Deus derramando seu juízo. Nós vemos o termo ira, mesmo com relação a seu povo. No meio disso, Deus ainda levanta a mão, dizendo, segure-se em mim, em verdade. Seja um povo de arrependimento, e eu cederei. Mas o povo não faz assim.
Por causa disso, vemos que haverá um exílio ainda maior do que aquele exílio do Reino do Norte. Bem, vou parando por aqui. Então, até a próxima semana, quando começaremos Isaías capítulo 10. Até lá, e que Deus abençoe você ricamente. Shalom, desde Israel. May God richly bless you. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.